Coisas que Jesus fazia, que eu e você praticamente não fazemos hoje em dia, ou nunca fazemos, mas que deveríamos fazer. Porque o próprio Jesus disse que teria um momento que ele não estaria mais entre o povo, quando ele seria levado aos céus. E aí Jesus disse que nesse momento seria importante. E o que é essa coisa que Jesus fazia que nós devíamos fazer? Jejuar. A palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E quando ele sentiu fome, foi o momento que o diabo veio e começou a tentá-lo. Vamos analisar essa passagem? O diabo leva Jesus até o deserto. Ele é levado a um lugar seco, distante, sem ninguém por perto. E ali ele começa a jejuar. O que nos faz entender? Que em momentos de deserto na nossa vida, em momentos difíceis na nossa vida, nós seremos tentados. Nós seremos perseguidos. Seremos tentados de todas as formas. E aí é o momento apropriado que eu e você deveremos jejuar. É o exemplo de Jesus. Ali o diabo começa a tentar Jesus. E ele vence o próprio diabo com a sua própria palavra. E ele diz que ele jejuou. Ele se preparou. Ele se fortaleceu. Sentiu fome. Mas a carne sentia fome. Mas o espírito estava fortalecido. E deve ser assim comigo e com você. Algumas pessoas perguntaram para Jesus logo depois: por que os fariseus jejuam? Por que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam? E Jesus falou: porque agora eu estou por aqui. Eles estão felizes, eles têm a minha presença, mas quando eu for levado aos céus, ali faltará a minha presença e aí sim eles precisarão se fortalecer. É o meu caso, é o seu caso. Em Atos, nós vemos Barnabé jejuando, Saulo jejuando, para momentos que seriam cruciais, momentos importantíssimos, que a igreja precisaria se fortalecer. Tá vendo como é que o jejum é importante? Algumas pessoas não jejuam, dizem que não precisam. Eu não acredito. Jesus jejuou, falou sobre o jejum. Nós vemos em Atos dos Apóstolos alguns jejuando, se preparando. Então eu acho muito importante que eu e você, em alguns momentos que somos levados ao deserto, que temos vivido situações dificílimas, a gente precisa fazer sim o jejum, porque a carne ela é fraca e o nosso espírito precisa estar fortalecido. Então, se essa palavra chegou para você, pode ser que o Espírito de Deus está falando para você: minha filha, meu filho, está precisando de um jejum, oração e jejum. Em certo momento, os apóstolos foram expulsar um demônio. Não conseguiram, porque era um tipo de demônio que o próprio Jesus disse que só saía com jejum e oração. Tá vendo que existem momentos na nossa vida de guerra, de batalha, de deserto, que nós precisamos estar fortalecidos? Pensa sobre isso. Tenho certeza que chegou para você, porque o Espírito de Deus está falando: olha, tá bom, tá orando, mas falta jejum. Uma vida de oração, jejum e santificação. Gostou? Deixa seu like, compartilha esse vídeo para quem precisa aprender coisas que Jesus fazia e que o cristão não faz. É um absurdo. Tá bom? Me segue para mais reflexão. Que seu dia seja abençoado. Amanhã eu volto com mais coisas que Jesus fazia e que a gente não faz e devia fazer. Já me segue então para não perder nada.